Fala, galera! Estamos começando então o nosso canal História Sem Fronteiras. Hoje vamos falar sobre iluminismo. Tá vendo aqui a bandeira, meu amigo? Esse iluminismo vai incomodar muitas monarquias na Europa, principalmente no século XVIII e XIX, tá? E nós vamos dar uma olhadinha aqui também no nosso canal. Como que esse iluminismo avança, como que ele se prolifera. Cara, tem muita coisa bacana no nosso material, tá bem? Então sejam todos bem-vindos ao canal História Sem Fronteiras. Eu sou o professor Vitor e eu vou trabalhar hoje com vocês o iluminismo. Galerinha, se preparem na sua cadeira e vamos lá! Everybody together, todo mundo junto, se prepare, pegue nas mãos e vamos para o nosso canal História Sem Fronteiras. Gente, falar de iluminismo tem que nós temos que pensar em grandes pensadores. Aqui aparece Rousseau, Montesquieu, Voltaire, Adam Smith, John Locke, enfim. Nesse momento, o século XVIII e a Europa vivenciavam num momento complicado. Por quê? Bom, primeiro vamos entender o conceito de iluminismo. Iluminismo quer dizer o quê? Um movimento ideológico, ali no século XVIII, que defendeu a liberdade do homem, a liberdade de expressão, o fim da superstição, o fim do controle ideológico, mental, cristão, né? Não o pensamento cristão em si, mas a forma que a igreja controlava as relações sociais ali na Europa, né? Interferindo nos estados. Quando eu falo estado, estado moderno, estado político, né? Temos que observar também o fim, né, do modelo econômico mercantil e o fim do modelo político absolutista, em que toda a política era centrada na mão do rei. Ah, amigão, dá não, meu amigo. É preciso mudar tudo isso. É preciso acabar com a superstição, acabar com o absolutismo, acabar com os monopólios, que somente o rei concedia a um grupo específico de pessoas. É preciso levar a liberdade às pessoas. É preciso garantir o direito natural do homem, o direito à vida. Ninguém tem o direito de tirar a vida do outro. Ninguém tem direito de impedir, né, a livre circulação do homem. Então, todos esses princípios que nós vemos dentro da nossa Constituição de 88 no Brasil é fruto de uma trajetória histórica filosófica iluminista do século XVIII. Então, esses pensadores morreram defendendo essa ideia de que o homem nasceu livre, de que o homem nasceu para ter o direito à propriedade privada, fruto do seu trabalho, fruto do seu esforço, que o homem tem direito à sua existência, que ninguém tem direito de tirar a vida do homem e que o homem tem que ter um amplo direito de defesa. Isso é importante nas sociedades modernas. Isso é uma maneira de combater as injustiças que muitas pessoas vivenciam nos maiores rincões do planeta Terra, em locais em que ninguém conhece ou conheça, né, o que vem a ser a liberdade do homem. São sociedades ainda presas aos grilhões de certas tradições que acabam escravizando esses homens a sua plena liberdade de acordo com o pensamento ocidental. Tem que deixar isso bem claro, né? Não tem como eu implantar um modelo ideológico, político e filosófico numa sociedade totalmente arraigada numa certa tradição. Isso vai gerar conflitos culturais. E isso gera catástrofe. Dentre elas, nós temos que citar o caso do Afeganistão, né, em 2001, o caso do Iraque, né, em 2003. Então, são várias situações que, né, a guerra do Vietnã. Né? Então, são situações que acontecem, né, e isso gera conflitos. E aí, hoje nós temos a ONU, que garante, né, todo homem tem o direito universal do homem e da liberdade do homem, garantido pela ONU. A Carta da ONU é fruto, é um resultado de quase 150 anos do pensamento filosófico iluminista. Bom, então olha só, o que o iluminismo queria combater? Primeiro, o absolutismo, o poder centrado na mão do rei. Quais são os poderes? Executivo, legislativo e judiciário. O mercantilismo, principalmente porque o mercantilismo ele é calcado no colonialismo
que até certo momento é importante para os estados liberais, né? Nós vamos ver isso no caso da Inglaterra. Mas o metalismo, o protecionismo econômico, a questão de balanço comercial favorável, o monopólio, esse é o problema, é o monopólio. Porque ele impede a livre concorrência. Livre concorrência é o livro célebre chamado Riqueza das Nações de Adam Smith, né? Em que Adam Smith é o pai do liberalismo. É ele que vai defender essa ideia e essa proposta de livre concorrência. O mercado, né? A concorrência natural do mercado de uma empresa com a outra que regula os preços, ou seja, é o mercado consumidor que regula o preço das mercadorias, laissez-faire, laissez-passer, né? Elevado, mesmo definir. Ou seja, o mercado, a mão invisível que controla e que regula a economia capitalista, tá certo? Então, o problema mais importante é esse, essa questão do monopólio e a interferência do Estado na economia. Os liberais querem essa certa liberdade econômica. Lembrando que quem defende muito o iluminismo e o liberalismo econômico é a burguesia. Tá bom? A burguesia ela vai apropriar essa proposta filosófica e econômica e também a teoria econômica para garantir, olha só, interessante, a burguesia ela apropria dessas ideias para promover, né, o seu projeto, né, enquanto categoria social. Então ela tem um projeto, ela tem uma proposta, que é o modelo capitalista liberal, que vai, né, se desenvolvendo no processo do capitalismo industrial também. Nós vamos ver isso depois lá na Revolução Industrial. Bom, queria também romper, no caso dos iluministas, essa aliança entre Estado e religião, que eram os estados teocráticos, os estados confessionais, e, né, acabar com a prisão política. Né? Queriam a liberdade de expressão, então acabar com a prisão política e também acabar com a censura. Bom, continuando aqui, nós vamos vendo que esses pensadores iluministas, eles ganham espaço ali no século XVIII, propriamente dito. Temos alguns precursores, como é o caso de Locke, né, no final do 17 e início do 18. Agora nós vamos falar dele. Locke, então, ele está acompanhando o momento ímpar da história americana. Ele que nasceu no século XVII vai morrer no 18, no início do século XVIII. Ele vivencia as revoluções da Inglaterra, principalmente o momento de guerra civil, da guerra puritana. Ele era muito jovem naquele momento, mas ele participa, de uma certa maneira, da Revolução, a Revolução Gloriosa, de 1688 a 1689. Ele vai participar desse momento aí, onde vai implantar, né, ali o parlamentarismo no governo britânico. E ele, né, nos seus livros, ele vai lançar aí essa proposta, né, esse pacto, né, do soberano, né, e essa ideia da limitação do poder do soberano. Então, esse contexto histórico corrobora para o desenvolvimento das dissertações, né, das teses de John Locke. Okay? Ele acompanhou essas transformações na Inglaterra, na Revolução Gloriosa, e também contribuiu muito para a Revolução Burguesa Industrial dentro da Inglaterra, né, combatia afinco o absolutismo e, né, propunha a ideia de um Estado liberal, em que o poder político ele é dividido, fragmentado, concentrado num representante da sociedade, porém esse cidadão ele é apenas representante, mas ele está subalterno às leis. Se você cometer qualquer deslize na sociedade, ele tem que pagar o preço de acordo com as leis. Então aí já muda a concepção política. Né? Aí a política, por meio do código jurídico, ela começa a barrar, né, essas atitudes autoritárias e tirânicas dos reis. Então, isso é uma maneira de limitar. Beleza? Avançando aqui. John Locke, pai do liberalismo. Olha só, cuidado com Adam Smith, hein? Adam Smith é o pai do liberalismo aí, hein? John Locke é um dos precursores. Vamos lá, fique atento. Riqueza das Nações, Adam Smith. Eu tenho esse livro aqui, nós só não encontrei no biblioteca. Vou apresentar outros aqui para vocês. Vamos lá.
Os governados, segundo o John Locke, é o seguinte: os governados têm todo o direito de se rebelar contra o governo, que não o atende. Então, se eu tenho uma insatisfação, eu tenho que reclamar. Eu vou fazer um protesto, eu vou fazer uma reivindicação, eu vou mandar esse documento para o parlamento. O parlamento vai escutar as minhas reivindicações. Se ela perceber que a minha reivindicação ela é particular, ela não vai atender. Mas se ela perceber que é de uma ampla parcela da sociedade, opa, antes de gerar uma revolta, vamos chamar a consulta. Segundo tópico. A burguesia precisava estar livre para comandar a economia, sem intervenção direta do Estado, porque isso fortaleceria o capitalismo liberal, relações de compra e venda. Qual é o papel da burguesia em relação ao Estado? Pagar impostos, ótimo, mas sem o Estado regular, né, da forma que fazia com o mercantilismo. Não, o papel do Estado agora é autorizar a abertura de empresas, mandar fiscais para cobrar os impostos de cada empresa. Só isso. Né? Criar infraestrutura para o desenvolvimento do capitalismo liberal, se for industrial, aumentar os parques, né? Portuários, estradas, transporte, né? Gerar infraestrutura para o capitalismo liberal desenvolver. Na Inglaterra, o fato da burguesia ter assumido o comando do parlamento levou ao progresso do país, que ainda no século XVIII, né, acabou se industrializando. De fato, né, essas alterações na política britânica no final do 17 e início do 18 vai, né, desenvolver, como diz o castelhano, no espanhol, vai desarrollar cada vez mais, né? E esse desarrollo, esse desenvolvimento, a gente vai perceber que a Inglaterra ela vai ocupar um espaço dentro do modelo capitalista liberal que poucos irão alcançar quase que durante 200 anos. Então a Inglaterra vai ganhando esse espaço. Né? É nesse momento que a burguesia britânica ela assume um espaço político para desenvolver o aspecto econômico. De uma certa maneira, isso é importante para o capitalismo, mas, em contrapartida, a burguesia apropria-se do Estado por meio do caminho político para atender os seus interesses econômicos. E aí ela vai ficando cada vez mais rica, distanciando largamente da categoria das classes mais baixas, que são aqueles que trabalham para a burguesia, que são os operários. Então é aí que está o tchan do pensamento liberal. Fica bem claro isso. A burguesia, apropriando-se do projeto liberal, de livre concorrência, desenvolvimento do capitalismo, né, o Estado cada vez mais modernizando a infraestrutura para gerar logística para essa produção, né, em contrapartida, colabora para o enriquecimento da burguesia. E o empobrecimento, o distanciamento social cada vez mais, né, alargado entre operários e burgueses. E aí nós vamos ver isso na Revolução Industrial. Né? É nítido a condição de pobreza de cada pessoa ali. Mas enfim, então vamos deixar isso para outro momento. Tá? Vamos lá. Dos pensadores, vamos falar de Voltaire. Aí eu separei o livrinho aqui, no meu cantinho aqui, Voltaire, tá bem? Cartas Filosóficas, tá? É muito legal esse livro, adorei ler esse livro na época, quando eu trabalhava com os meninos, né? Ele apresenta grandes ideias nessas cartas filosóficas. É o momento que ele vai cumprir uma espécie de um exílio lá na Inglaterra, e ele fica admirado com a liberdade que as pessoas tinham na Inglaterra, principalmente cultos religiosos, né? Voltaire ele é um cara muito importante. Nós vamos ver que aqui, principalmente no seu pensamento iluminista, olha só. A frase célebre de Voltaire: posso não concordar com o que você pensa, mas defenderei até a morte o seu direito de expressar suas ideias. Isso é clássico do pensamento iluminista. Grande defensor da liberdade de expressão, da liberdade religiosa, da liberdade econômica e da liberdade política. Um governante, para ele, deve ser esclarecido, deve ter conhecimento, deve ter luz, deve ter razão, deve raciocinar,
deve pensar não pelas superstições ou por orientações religiosas, mas por um pensamento filosófico baseado no racionalismo e no experimentalismo. É um pensamento científico, para que assim a sociedade caminhe rumo ao progresso, rumo ao desenvolvimento. Ó, pode ser um monarca, mas não ser um absolutista. Então, aqui ele deixa claro, ele não é contra a monarquia, ele é contra o absolutismo, ele é contra o antigo regime. Muitos livros de história aparecem antigo regime, ancien regime do francês. Bom, esse aí é o Voltaire. Falando de outro senhor, Barão de Montesquieu. Barão de Montesquieu. Bom, galerinha, tá aqui mais um livrinho do Barão de Montesquieu. Isso aqui é um livro chamado Carta ao Sucesso, onde ele faz a crítica à sociedade absolutista, né? É onde ele faz uma crítica muito importante no pensamento naquele momento em relação aos homens, em relação às liberdades dos homens, em relação, ele faz uma sátira, né? Uma curtição na época, né? Com relação à sociedade francesa naquele momento, no século XVIII, né? E é engraçado que ele era da nobreza, tá? O Barão de Montesquieu. Ele faz essas críticas, cria aí vários postulados criticando a sociedade ocidental, né, baseada no absolutismo. E muita gente relacionada, ou pelo menos dentro da categoria burguesa, vai querer apropriar das ideias de Montesquieu, das ideias de Voltaire, porque acha que elas são importantes. Né? Por exemplo, Montesquieu defendia aí, né, o fim do absolutismo e esse poder do rei dividido em três categorias, ou melhor, em três categorias, mas de forma horizontal. Ou seja, legislativo, aqueles grupo de pessoas que criam as leis. Do mesmo lado, o poder executivo, escolhido pelo povo, ou poderia ser uma monarquia, mas que fosse parlamentar. Nós vamos ver alguns momentos aqui. Né? Mas que esse governante tivesse o poder limitado. E o poder judiciário para julgar as leis criadas pelo legislativo e para controlar a atuação do poder executivo. Caso o poder executivo, o líder do executivo, ou o presidente, o primeiro-ministro, não interessa, tome qualquer atitude contrária à Constituição, esse cara tem que ser preso, porque ele está ferindo a Constituição. E o que é a Constituição? É um código de leis, é um pacto social e regula, né, o cidadão, que controla o ir e vir do cidadão. Então, se ele é contra, se o presidente, né, se o parlamentar ali, o primeiro-ministro, né, no parlamentarismo, toma qualquer atitude que fere a Constituição, esse cidadão tem que ser preso, porque ele desonra, ele descumpre o que está na Constituição. E a Constituição tem que ser clara. Né? Ela é um livro, né, que regula judicialmente, juridicamente, a sociedade. Ok, galera? Defensor da República. Ele é bem categórico. Né? Defensor da República com eleições presidenciais, defendia a ideia de presidente, né, de presidencialismo. Isso é válido lembrar. Né? Vai ter um grande pensador italiano que vai morar lá nos Estados Unidos, um tal de Tocqueville. Esse cara, vale a pena você ver, né, os conceitos democráticos de Tocqueville, ele que vivenciou ali o início do século XIX nos Estados Unidos, ele compartilhou, né, ele conviveu com o modelo presidencialista americano, tudo bem? E defendia, né, uma Constituição, né, a defesa das Constituições liberais, ou seja, defendia a Constituição no padrão filosófico do liberalismo, que é livre pensamento, igualdade jurídica, igualdade civil, tá? Civil que está de acordo com as leis, todos iguais são perante a lei. Isso nós vamos ver lá num cara chamado Barão de Rousseau, ou melhor dizendo, Jean-Jacques Rousseau. Calma aí. Vamos falar um pouquinho do Adam Smith, né, com o seu liberalismo, esse cara que era escocês, né, vive um bom tempo lá nos Estados Unidos, contra a intervenção do Estado na economia, né, o governo, para ele, deve interferir o mínimo possível na economia, defensor do deixe fazer, deixe passar ou deixe acontecer, esse passe desse pé, né, que é do francês ali,
E as ideias dele, ele vai escrever no seu livro, né, A Riqueza das Nações, o Adam Smith, e aí a preocupação dele maior é tentar construir uma proposta econômica e também filosófica de uma liberdade total do homem, porém respeitando as leis, né? Respeitando a Constituição de cada país. Isso é importante lembrar. Por que tem que ter a Constituição? A Constituição, no caso jurídico, ela surge, né, a partir da Revolução Gloriosa, né, dos fatos, né, da Revolução Francesa, o homem com a sociedade. E esses filósofos falam disso, sobre esse pacto social, esse contrato social. Nesse pacto social de John Locke, por exemplo, ele acredita que eu tenho que livrar da minha violência e você tem que livrar da sua violência. E quem vai controlar as nossas paixões, as nossas emoções no momento de fúria? A Constituição. É ela que vai regular. Então ela vai impedir que eu tome qualquer atitude sem pensar. Eu posso até tomar uma atitude sem pensar, mas eu vou responder de acordo com as leis. Então as leis vão barrar as minhas vontades. E isso você tem que tomar cuidado, né? Tomar muito cuidado com relação à liberdade de expressão. Tá? Por quê? Porque ao mesmo tempo que eu tenho uma liberdade de expressão, no caso da Constituição brasileira, eu tenho, por exemplo, um artigo que é relacionado à difamação e à desonra moral de uma pessoa. Então, eu tenho a liberdade desde que eu não leve a desonra de outrem. Então, na Constituição, gente, tem que tomar muito cuidado, né? As pessoas saem falando besteira aí, eu posso fazer protesto, porque cadê meu direito de liberdade? Meu, você pode protestar o que você quiser, desde que o que você está pregando não vá contra a Constituição. Se for contra, é crime, caramba! Né? Então, essa liberdade que nós estamos vivendo no Brasil hoje é fruto do liberalismo dos iluministas. Isso tem que ficar bem claro. Eu tenho a liberdade? Tenho, mas eu não tenho libertinagem. Eu tenho liberdade. Eu tenho um código de lei que me impede. Tá? Eu posso apresentar ideias? Posso. Eu posso postar ideias? Posso ter à vontade. Desde que o meu conteúdo não vá contra a liberdade do outro e não vá de encontro à Constituição. Porque se isso acontecer, eu vou ser processado. Isso é o Estado democrático de direito. Tem que ficar bem claro aí. Beleza? Bom, vamos continuar aqui então. Defendi a ideia das revoluções, das ideias, né, liberais e das revoluções burguesas. Continuando aqui, é engraçado que vai surgir, né, alguns pensadores, alguns filósofos, que resolveram que reunir o conhecimento. E, mas, adianta reunir conhecimento assim, à toa? Não. Eu vou reunir o conhecimento, mas eu vou ordená-lo conhecimento. De que maneira? Vou começar pela letra A. Tudo que existe com a letra A. Material, imaterial, não sei. Tudo com a letra A. Depois tudo com a letra B. E assim foi indo. O D'Alembert e o Diderot. Gente, quando eles terminaram de escrever, esgotaram o conhecimento, surgiu uma chamada enciclopédia. Enciclopédia, Wikipédia, biblioteca. Esse cara que criou o D'Alembert e o Diderot, né? Denis Diderot e Charles D'Alembert, Jean D'Alembert, esses caras que criaram, né, as enciclopédias que reúnem todo o conhecimento até um certo momento, né? Até a década de 90 era muito comum você ter uma enciclopédia em casa. A partir dos anos 2000 nós temos a internet com a Wikipédia. Aí tudo que você quer basta ir no Google lá, né? Digitar lá no site de pesquisa e você vai acabar encontrando. Não precisa mais do livro físico, né? Eu sou amante dos livros, eu tenho duas enciclopédias aqui, a Barça e a Britânica. Eu adoro folheá-las, mesmo antigas, mas eu adoro folheá-las. Bom, enciclopédia, galera. Bom, a da enciclopédia, qual que era a proposta dela, né? Difundir as ideias iluministas, a circulação dela era clandestina por causa das perseguições, porque as ideias deles, né, eram contra o modelo absolutista, né?
E isso vai sendo propagado dentro daquele grupo secreto, tal dos maçons. Em um outro momento eu vou comentar sobre isso com você. E eles defendiam, né, a ideia da razão no lugar da fé. Então, todo conhecimento deve ser um conhecimento racional, e não um conhecimento de crendices religiosos, tá? Pensamento filosófico, racional, científico, tá bem? Bom, aqui aparece um cara chamado Isaac Newton. Esse cara contribuiu demais para a filosofia, Isaac Newton. E também para a matemática, a física, para várias áreas da ciência. Isaac Newton, vamos lá então. Ele deu continuidade ao pensamento de Galileu Galilei. Né? Ele ampliou, né, os estudos da física, os estudos matemáticos, os estudos filosóficos. Né? Olha só o que ele escreve. O que sei é que uma gota na imensidão... o que é uma gota, né, na imensidão de um oceano? Essa é a indagação dele. O que é isso? Ele está falando isso. O que é um raciocínio e um oceano de conhecimento? Imagina para pensar, cara, eu quando eu fazia a faculdade, eu ficava pensando o seguinte, eu já li esse filósofo aqui, mas eu vou ler esse outro. Só que quando você vai ler aquele filósofo leu 40 filósofos. Quando eu leio, por exemplo, um grande cientista político de uma linha filosófica tal. Quando eu vou ler o trabalho daquele cara, e eu pego no final do livro dele, meu, a bibliografia que esse cara leu para escrever aquele livro é gigantesca. Então é isso que nós temos que pensar. Que o iluminismo, né, ele é o precursor nisso, de começar a escrever, botar a mão na massa, de usar as universidades, começar a estudar, a ler, a escrever, né? a projetar. Nós estamos precisando disso. Eu vejo na atualidade também isso, né? Falta de leitura. Isso me incomoda enquanto professor, né? Opiniões sem base teórica, meu Deus, é uma tragédia essa humanidade. Vamos lá. Vamos continuando aqui. O iluminismo foi antes de mais nada, o movimento da burguesia, sim. Temos algumas exceções? Temos. Mas aqui você visualiza aí a Carta de Declaração de Independência dos Estados Unidos. E quem está ali promovendo a independência? Hein? Os grandes proprietários de terra, amigão! Proprietários de terra americanos, grandes industriais americanos, grandes comerciantes, grandes empresários, tudo bem? Defendiam a liberdade? Sim. Defendiam a igualdade jurídica, direito natural do homem, direito à propriedade? Sim, E defendia a ideia de uma fraternidade. Ei, mas peraí, professor, fraternidade nos Estados Unidos? É um país que parece maçom, grupo secreto, iluministas, Illuminatis. Pega a notinha de $1, irmão. Eu esqueci lá dentro. Eu ia trazer para você ver. A nota de $1 americano. Esse pacto entre esses maçons americanos aí, liberais, burgueses, com, né, o processo de declaração de independência dos Estados Unidos. Tem 2 filmes que vale a pena assistir, irmão. Em Busca do Tesouro 1, A Busca do Tesouro Perdido 1 e A Busca do Tesouro Perdido 2 com Nicolas Cage. Vale a pena assistir esse filme. É muito bom. Aqui o saudoso Jean-Jacques Rousseau com o seu livro Contrato Social. Aqui o Contrato Social, patrão. Tive que estudar, né, essa bagaça. Tive que ler esse livro. Meu, canseira. Né? Canseira no sentido de tem que estudar, tem que ler. Né? Você quer dar aula, meu filho? Leia. Quer ser um intelectual? Estude. Fale coisas concretas. Né? Isso que é o pensamento. Né? Coisas alhuras. Vamos lá. Discurso sobre a origem da desigualdade entre os homens. A existência da propriedade privada é a culpa pelas guerras e pela miséria humana. Ele defende um livro chamado de O Emílio, ou a teoria do bom selvagem. O que é a teoria do bom selvagem? Para Rousseau, todo homem nasce bom. Basta, só você pensar o seguinte, vamos imaginar uma sociedade tribal, né? E nasceu uma criança numa relação de pai e mãe, nasceu uma criança, uma tribo.
e eles não conhecem o mundo urbano, eles não conhecem a sociedade urbanizada, política, organizada, não conhecem. Lá, eles falam apenas a verdade, eles não mentem. Eles nascem bom. Quando esse homem vai conhecer a sociedade urbanizada, moderna, ele começa a perceber, esse nativo, que para sobreviver em algumas situações, ele vai ter que tomar posições e até mesmo opinar argumentos que não são verdadeiros, que são mentirosos, que são levianos. Amiga. E aí que vai dar o problema. Ele vai falar, tá vendo? O homem nasce bom por natureza. A criança não mente, né? Ali tem os seus 4, 5 anos, fala a verdade. Mas quando ela começa a interagir no mundo social, a se socializar com outras crianças, né? A ter noção de si na sociedade, cara, aí começa o problema da mentira, né? Das traições dos homens. Amigão, é um problema sério. No livro Contrato Social, ele defende a ideia da democracia, com eleições sem distinção entre as classes. Né? Então, ele é um democrata na sua essência filosófica, tá? O contrato social. E o representante da sociedade, presta atenção, representante da sociedade, segundo o contrato social de Rousseau, também, né, está preso à Constituição. Ele não tem isenção. Ele não tem isenção. Ele cometeu qualquer crime, segundo Rousseau, no contrato social, o representante, né, o soberano, o representante da sociedade, tem que pagar preço, né, por desonrar a Constituição. Isso tem que ser bem claro. Isso é o pensamento feminista. Bom, avançando aqui, na educação, Rousseau defendeu, né, as mulheres seriam boas educadoras, basta o exemplo claro é a mãe educando os filhos, né, uma sociedade nuclear tradicional, mas em outros elementos, em outras situações. Lembrando que Rousseau, estou falando disso porque Rousseau é do século XVIII. Hoje o conceito de família, né, tem várias perspectivas, né, para conceituar família. Estou falando do século XVIII, viu, galera? Deixa bem claro isso aqui. A educação deve ser conduzida pelo amor e não pela violência. Pais devem cuidar de seus filhos com atenção e proximidade, olha que interessante, e a valorização dos sentimentos e do lúdico nas escolas. Coisa que muitos professores têm feito, meu irmão. Recriado, repensado a educação, apresentando novas perspectivas, novos modelos, para tentar desenvolver o conhecimento e também transmitir o conhecimento a vocês, né, galera? Vocês merecem. Galerinha, esse iluminismo vai colaborar para a crise na Europa? Sim, aqui é a imagem clássica, irmão. Revolução Francesa, né? 14 de julho de 1789, a queda da Bastilha, principal palácio que foi demolido, tijolo por tijolo foi arrancado e colocado ao chão, e o fim ao absolutismo, né? Ao rei Luís XVI, irmãozinho, esse Luís XVI, né? Depois de 2 anos, em 91, tentou ali, né, buscar forças para acabar com a Revolução Francesa. Irmão, de novo, traiu a Constituição Revolucionária, patrão. O que acontece com quem trai a Constituição Revolucionária Liberal? Paga um preço. Ele não respeitou as leis, paga um preço. E o preço é a vida, ele é guilhotinado, ele perdeu a cabeça. Vamos lá então, avançando. Revoluções burguesas no padrão iluminista acontecem nos Estados Unidos, tá? A independência dos Estados Unidos, a Revolução Francesa um momento depois. No Brasil nós temos a Inconfidência Mineira, Inconfidência Baiana. No Haiti vai passar por uma revolução liberal, não apresentou aqui, mas o Haiti também uma revolução liberal. Continuando aqui, os reis ingleses, né, perdão, os reis europeus perceberam que poderiam entrar numa crise política. Então, a saída seria o quê? A saída seria adotar ideias iluministas dentro dos seus governos. E aí eles passaram por uma reforma política, conhecida como despotismo esclarecido. Ou seja, eu vou permanecer um rei,
absolutista, mas eu vou adotar reformas iluministas dentro do meu governo para impedir as revoluções, como foi o caso da França. O rei morreu, perdeu a cabeça. Então, quais são essas atitudes desse despotismo esclarecido? Primeiro, chamar a burguesia, fazer um acordo com o rei. Adotar o modelo de monarquia constitucional, monarquia parlamentar. Adotar a política de educação básica para todos, de zero, ou melhor dizendo, da primeira série até a quarta série. Adotar elementos parlamentares, como o cargo de primeiro-ministro e uma pasta ministerial. Adotar um Estado racional e não um Estado confessional, um Estado laico, separado da igreja. Né? Promover reformas tributárias, investir na segurança nacional, promover infraestrutura para atender a burguesia, como portos, estradas, navios, redução na importação e exportação. Esse é o básico modelo. Portugal, quais são os países? Seriam Portugal, Espanha, Sacro Império Romano Germânico, Prussiano. No Sacro Império Romano Germânico seria a Áustria, Áustria-Hungria, Prússia e Rússia. Então, que vão adotar esse modelo de despotismo esclarecido naquele momento, para impedir as revoluções do dia. Beleza, galera? Se vocês gostaram, se inscreva no meu canal, Histórias Sem Fronteiras. Estamos num longo caminho. Bom, de maneira humilde, agradeço aos quase 200 inscritos no nosso canal. Siga nosso canal, se inscreva e atualize seu sininho lá, para toda vez que tiver uma aula nova, você já sabe que tem matéria postada no nosso canal. Beleza, galerinha? Em breve, vou abrir um outro canalzinho chamado de Humanidades Sem Fronteiras. Humanidades Sem Fronteiras. É onde eu vou discutir alguns temas relacionados à sociologia, à geografia, à geopolítica, né? Voltados não só para o mundo do Enem, mas também voltado para a nossa realidade, um balanço político da nossa realidade. Nosso material, né, em breve vai ter o canal chamado Humanidades Sem Fronteiras. Aí você também vai ter 2 canais para esclarecer as suas ideias. Beleza, galera? Muito obrigado a todos vocês, um forte abraço e até a próxima.